Olá pessoal, vamos chegando. Hoje nós temos um bate-papo bem legal com o Vanderlei Tedeschi, um advogado de formação que vai passar muita coisa boa, principalmente nessa época que a gente está cheio de dúvidas, dúvidas jurídicas. Olha ele chegando no pedaço aí. Aguardando. E aí, meu amigo? Ei, Tudo bem aí? tudo Áudio tá tranquilo. bom aí? O pessoal está chegando aí. Vou colocar aqui o tema da nossa live hoje. E aí, tudo tranquilo? Tudo tranquilo aqui. Vê se o meu áudio tá bom, se tá chegando bem a imagem, tá Tá beleza? bem tranquilo, né? É isso aí. Que bom. O Deixa tempo eu ver hoje deu se... uma virada, né, cara? É. Aí você Mas, veja aí como é que você tá quer dar bom. andamento às perguntas, a gente vai desenvolvendo as coisas Ah, conforme... sim. Agora que a gente já está ao vivo e está todo Uhum. mundo em casa, é bom, enquanto isso, pessoal, vamos entrando. Boa tarde a todos. Nosso convidado hoje é o Vanderlei, um advogado, docente universitário, um cara assim super aberto às ideias, que vai trazer muito conteúdo, principalmente para nós que somos autônomos e para vocês também, e para alguns que são empregados, tá? Então, eu estou editando aqui o tema da nossa live e daqui a pouquinho a gente já vai começar. Enquanto isso, vão chegando, vão convidando o pessoal, ó. Tem uma setinha aí embaixo assim, ó. Aproveite e vai convidando os seus amigos para poder participar dessa live aqui, que vai tirar muitas dúvidas hoje. Aproveitando que é o dia do trabalho. Exatamente. Antes de começar a nossa live, já recebi algumas perguntas só por causa do pôster. Não, tranquilo. É, isso é legal. Ah, lá. E aí, alguma novidade hoje na TV? Não, ainda bem, né? Cara, pelo amor de Deus, a gente Já tá só aqui, posta, hein? olha, quem é da área trabalhista nunca tem assim dias monótonos, porque cada dia o governo Pois, inventa pois. uma. É, legal. Já temos muitos conhecidos aqui junto conosco, colegas de várias partes do país. Isso é legal. Vamos chegando, porque hoje o tema promete, hein? Em época de Covid-19, como fica os direitos do empregado e do autônomo? É, nada melhor do que tirar esse papo, tirar essas dúvidas hoje, hein, pessoal? Bom, vamos dar andamento, porque sabe como que é, né, Vanderlei? O pessoal vai entrando, vai saindo, e senão daqui a pouco a internet começa a pegar e já viu. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse quem é você, contasse um pouco da tua história profissional, tá ok? Lembrando que essa live, depois, ela vai ficar aqui nos stories ao vivo, e depois vai para o canal do YouTube. E lá, quem que não assistiu, quem não pegou por enquanto agora, ou não conseguiu, por motivo de internet, seja lá o que for, vai poder depois nos assistir. Então, ó, bem-vindo, Vanderlei. Se apresenta para a turma aí, meu amigo. Bom, boa tarde a todos os amigos aí que estão assistindo, amigos e amigas. Eu sou advogado, como você disse, advogado de formação profissional, né? Também, coincidentemente, sou docente universitário, mas a minha atuação profissional mesmo é a advocacia, sempre na área do direito do trabalho, já estou já com quase 30 anos aí atuando na área. Eu sou associado do escritório Curimori Simão, um escritório aqui em Santos que é especializado na atuação empresarial, e a gente faz assessoria aí para os grupos econômicos que nos procuram, e a gente também atende, evidentemente, as pessoas físicas aí quando tem esse tipo de dúvida e tal. E eu tô nessa estrada há muito tempo, né? Esse período aqui do CODIV, né, do isolamento social, para mim foi muito intenso, porque a gente negociou muitos contratos e suspensões aí de vários segmentos, hotéis, shoppings, TVs, etc. E foi uma luta bem grande para a gente procurar manter os postos de trabalho. Graças a Deus, no segmento que a gente atua, nós não tivemos demissões por hora, o que deixa a gente muito satisfeito, mas
É um período difícil, que está tendo muita perda, né? Mesmo quem não perdeu o emprego, com a graça de Deus, está trabalhando de alguma forma, com o que a gente for explicar aqui, vai ver que vai ter umas reduções de salário, algumas perdas aí. Então, é uma etapa da vida que nós estamos assistindo aí, que a humanidade nunca viveu, né? Uma paralisação desse tipo e desse tamanho, de maneira que é importante a gente ter uma ideia, ver, né? Soluções assim, que resolvam efetivamente o problema, nós não vamos ter, mas nós temos algumas medidas que estão mitigando aí alguns aspectos, já ajuda. Pô, legal, bacana. É uma história assim. Vanderlei, realmente nós estamos vivendo um momento assim, ímpar da nossa história. Eu acho que nesses anos todos de vida eu nunca vi nada parecido, e você também. E por causa disso, nós estamos aqui para trocar essa ideia. E aí vem a primeira pergunta, já aproveitando o tema da nossa live hoje. Quais as alternativas que o governo deu para quem é empregado? Para quem não é empregado? Não, para quem é empregado. Tá. Então, vou fazer... eu vou ter que fazer só algumas retrospectivas para a gente entender, né? A Legal. gente viu que desde quando se teve a exata noção da gravidade da pandemia, o Brasil ele reagiu com muito atraso, né? Ele demorou muito para entrar em campo, aí, principalmente a estrutura governamental, se deixou correr durante um tempo, e aí quando veio nós tivemos um lockdown de uma hora para outra, né? Não sei se vocês lembram, você mesmo falou que tem gente aqui que são de outros estados, então pode ser que eles tenham uma realidade talvez um pouco diferente da gente. Mas nós, na segunda semana do mês de março, de uma hora para outra, né, você teve que fechar a sua academia, os hotéis em uma semana tiveram que dispensar todos os seus hóspedes, os shoppings tiveram que fechar, ou seja, foi um negócio brutal, muito rápido, né? E o governo ele demorou um pouco para reagir. Então, no primeiro momento, ele deu como alternativas umas coisas muito óbvias que, na verdade, não ajudaram ninguém, mas assim deixaram as pessoas preocupadas, né? Ele editou primeiro uma coisa que a gente chama de medida provisória, que é uma medida, como diz, não, é uma medida com força de lei, mas que futuramente tem que ser aprovada pelo Congresso, né? Então nós estamos, todas essas coisas que eu vou falar aqui, elas estão baseadas em medidas provisórias. Então existe um risco ainda dessas medidas o Congresso não aprovar. Já aconteceu com várias desse governo. Não, você deve lembrar, né? A gente conversa bastante sobre isso. Várias medidas... Espera só um segundo aqui, tem um barulho aqui. É um ventilador que estava ligado aqui. Então, várias medidas provisórias, elas tiveram sua vigência extinta porque o Congresso simplesmente não votou. Porque o governo federal vive as turras com o Congresso. Então, a gente sabe, né? Eles vão, sempre que podem, eles dão o troco, né? Pois bem, então em primeiro momento foi editada uma medida provisória 927, que ela previa algumas medidas. Por exemplo, então algumas pessoas que são empregados de academias ou de pequenas empresas nesse segmento, podem ter tido, por exemplo, férias antecipadas, né? O empregador antecipou as férias e deu. Nós tivemos vários segmentos aqui da nossa região que fizeram isso, dos vários tipos de comércio, hospedagem, também algumas coisas ligadas à prestação de serviços, etc. Então, as pessoas tiveram férias antecipadas, o que em si já é um problema, Luiz. Por quê? Vejam bem, é uma coisa que eu falei, tudo bem, lá a lei está prevendo que você pode antecipar as férias do seu empregado, né? Você fechou, vamos imaginar, o cara tem a lojinha lá no shopping, o cara tem academia lá no shopping, eu tenho academia num ponto qualquer, ele não pode abrir, fechou. Ele antecipou as férias do empregado. Essas férias que foram antecipadas, a lei realmente autorizou. Porque as férias a gente tem que avisar com antecedência, tem uma série de requisitos, ela pulou por cima. A princípio, o Supremo disse que estava valendo e tal. Só que tem uma discussão aí que vai vir, olha que interessante aí para os seus, né, para os seus amigos, as pessoas pensarem. Se eu sair de férias num período que eu não posso usufruir minhas férias, eu estou de férias? É uma boa pergunta, né? Porque eu saí de férias, só que eu vou ficar dentro de casa, né? Eu não posso mais ir na praia porque está fechada a praia. Eu não posso ter lazer porque não tem lazer, né? Não tenho, sei lá, não sou um cara que tem uma casa de praia, não tenho negócio, então eu vou ficar dentro de casa. Mas eu posso tomar sol na minha varanda ali, abrir a janela. Então, é uma discussão que vai vir, né? Então, essa foi uma das primeiras medidas. Outra, né? Muitos
muitas empresas que usavam o sistema de banco de horas, né? Pegaram esse período que a pessoa começou a se afastar, nesse primeiro momento, e falou, vamos compensar no banco de horas. Então, essa aí também é uma medida que é possível, mas ela tem um limite, porque você, para compensar, vai passar um tempo, você vai estourar, vai ter que pagar isso de alguma forma, né? Diluído ao longo do tempo. Então, pois bem, quem é empregado, no primeiro momento, pode ter sofrido essas duas ideias. O afastamento por férias, ou um afastamento, o cara falando, nós temos aqui, você tem horas, a gente vai deduzir essas horas, ou vai compensar lá na frente, você vai tirar, ou nós vamos fazer de outro jeito. Pois bem, então nós tivemos essas duas medidas, que não serviram para muita coisa. A gente já estava trabalhando isso quando o governador decretou o fechamento, e o prefeito também, alguns segmentos que a gente atua, né, que tem um número de empregados razoável, a gente já começou a antecipar isso. Então, a medida provisória veio até atrasada. A gente já estava negociando com o sindicato, conversa vai, conversa vem. Então, num primeiro momento, teve isso. E aí veio no segundo momento, que aí sim que eu vou colocar algumas coisas que talvez interessem para as pessoas, mais ainda do que as férias e isso daí. Veio a medida provisória 936, que é que prevê um auxílio, né? Um auxílio emergencial. Tem um termo que eles usam aqui, quer ver? É um programa emergencial de manutenção de emprego e renda, que o nome é comprido, eu queria lembrar. Uhum. Então, o que aconteceu? O governo se dispôs a oferecer duas hipóteses para os empresários não demitirem seus empregados e fazendo com que esse empregado ou ficasse totalmente fora da empresa, sem prestar serviço nenhum, fica com um contrato que a gente chama suspenso. Então, a partir de uma data X, ele vai para casa, não trabalha, e eu vou falar aqui como é que seria o recebimento. Ou ele teria reduzido o seu salário proporcionalmente e a jornada de trabalho também. Então, poderia reduzir 25%, 50%, 75% da jornada de trabalho e salário. A boa parte dos segmentos está totalmente fechado. Então, muitos acabaram optando pela questão da suspensão do contrato. Então, vamos imaginar, você tem uma academia que você tem 7 professores. Você não pode abrir, você não tem nada para fazer assim, você não tem... Seus clientes não usam, por exemplo, um sistema de aula online que você possa fazer. Tal. Então, não tem jeito, o cara não vai ter o que fazer. Sim. Se opta pela suspensão do contrato de trabalho desse trabalhador, desse empregado. Isso aí pode durar 2 meses. E aí 2 meses? 2 meses. O governo paga um benefício que é tirado do seguro-desemprego. Então, vamos entender isso daí para o pessoal também ter uma ideia. Quem está com o contrato suspenso, dependendo do valor do salário dele, ele não vai receber nada parecido. Por exemplo, o cara lá que ganha um salário mais alto, dependendo, então, R$2.800, R$3.000, provavelmente o salário dele, que ele vai receber do seguro-desemprego, vai ser menor, porque as parcelas do seguro-desemprego, se não me engano, elas têm um teto perto de R$1.800, R$1.900, não lembro agora de cabeça. E tem teto para todo mundo, né? Para todo mundo. Então, por exemplo, quem tem um salário maior, provavelmente, se entrar nesse tipo de acordo, ele vai ter uma perda. Ele vai receber alguma coisa, ele vai receber uma média salarial dos 3 últimos salários, ou o seguro-desemprego lá calcula e paga para ele. Né? É o sistema do seguro-desemprego que teve um aporte de valores pelo Tesouro para dar à frente a isso daí, então a pessoa recebe. No caso da redução da jornada de trabalho, a mesma coisa, ele tem uma redução e recebe um proporcional à redução também. Mas essa suspensão que é eu acho que é o que mais se enquadra aí. O que acontece? O empregador ele tem que comunicar e esse empregado ele vai ficar em casa. Então ele vai receber. Ou, dependendo, por exemplo, às vezes ele pode trabalhar poucas horas, então às vezes o salário dele fica nessa faixa, tudo bem. Aí ele não vai ter um impacto muito grande. Ele trabalha em mais de uma, ou tem um emprego, mais outro, um é autônomo e um pedacinho empregado, sei lá. Então ele não vai sentir tanto. Agora, quem tem um pouco mais, tem um teto, o teto é o valor máximo do seguro-desemprego, não passa disso, não tem jeito. Então vai haver uma perda. O empregador pode completar esse valor. Né? Eu fiz vários acordos aqui em que a gente fez um complemento. O governo previu isso também. Tem uma facilidade, o complemento não tem tributo, tá? Então dá para ajustar algumas coisas assim. Mas o que é mais importante para o empregado saber? Ele está na suspensão, quando ele voltar, vamos imaginar que ele ficou 60 dias afastado,
Ele começou em abril, o Dória ainda segurou, ficou mais maio, voltou em junho. Né? Depois de 60 dias ele voltou. Quando ele volta com o emprego dele garantido por 2 meses, porque ele ficou com o contrato suspenso. Porque para se beneficiar desse programa do governo, o empregador tem que se comprometer a não demitir ainda depois de um período igual que ele ficou afastado. Então, se ele ficou um mês, mais um mês ele não pode ser demitido. Se ele ficou 2 meses, que eu acho que as hipóteses mais prováveis aí, né? Ele fica 2 meses garantido no emprego. Já é uma informação que interessa. Segunda coisa, enquanto você tiver com o contrato suspenso, tirando o vale transporte, que daí é para o transporte para o trabalho, que você não vai usar, os demais benefícios valem. Cesta básica, vale alimentação, ticket, eu não sei, cada empresa... Cada empresa é uma empresa, sim. Depende muito, mas esses benefícios permanecem. Seguro-saúde, plano de saúde, plano odontológico, isso tudo continua valendo e fica vigindo. Quer dizer, o cara ele fica com os benefícios todos que ele tinha antes, quando ele tinha lá, que ele estava empregado, até a suspensão do contrato. E durante a suspensão ele fica em casa. O que não pode, em hipótese alguma, é o cara ficar suspenso e o empregador fazer ele trabalhar tipo online, alguma coisa assim. Evidentemente você desvirtua, né? Porque a ideia da suspensão, o cara vai ficar lá. Não tem jeito. Agora, para aquelas empresas ou atividades que a pessoa ainda mantém uma carga menor, por exemplo, uma empresa por exemplo, um professor que ele vai manter um determinado período do dia ainda orientando alguns alunos que fazem aula online, por exemplo. Então ele pode ter uma redução de jornada de salário. Os direitos são os mesmos. A diferença é que ele vai ter também uma queda no valor que ele recebe, porque daí, por exemplo, se o empregador reduzir 25%, ele vai receber 25% a menos e trabalhar 25% a menos também. Né? Você tem uma jornada de 8 horas, vai passar 6 horas. Né? Então, vale para o home office. Né? O cara está em home office, ele vai fazer aula online, ele vai falar para o cara, né, eu vejo às vezes vocês aí fazem isso, né? Orientam os alunos, falam, olha gente, faz assim, faz assado, agora vai orientando, ó, improvisa, pega então você está trabalhando, né? Então, também tem essa hipótese. Em ambas hipóteses, ou a totalidade ou uma parte vai ser bancada pelo governo, né? E... o próprio empregador informa os dados, inclusive a conta corrente do empregado, e o dinheiro é acreditado diretamente na conta corrente do empregado. Tá? Então, não pode ser demitido pelo mesmo período que ficar suspenso ou com a redução, e todos os direitos que ele tinha, cesta básica, auxílio alimentação, plano de saúde, odontológico, isso fica mantido durante essa suspensão ou a redução. Então, esse foi uma das medidas que o governo deu para quem é empregado e para quem é empresário, né, no sentido de manter os postos de trabalho. Você viu que tem contrapartidas, né, Luiz? Sim, tem contrapartidas interessantes. Assim, bem interessante. E me diz uma coisa, Vanderlei, aproveitando esse teu gancho, essas alternativas que o governo deu também servem para autônomo? Então, para os por exemplo, para quem é autônomo, ele vai servir também? Então, aí para o autônomo, o governo lançou uma medida separada, né? Também com uma provisão e está lá inclusive para quem, por exemplo, quiser mais informações, no site da Caixa Federal tem uma relação de como é que você faz para se enquadrar ou buscar esse benefício, né? Que é o chamado auxílio emergencial. O outro é o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda, que era para manter o emprego. Né? A gente viu que precisa manter o cara lá mais um tempo, período, tem toda uma série de questionamentos. Esse aqui, ele é voltado para quem? Né? Para quem está desempregado, então essa pessoa ela pertencia lá ao sistema, mas não pertence mais, ele não é mais empregado. Ou exerce atividade na condição de microempreendedor individual, que é o MEI, que eu acho que é uma situação de muita gente, né? Aqui no Brasil, muitos são MEI, né? Se bem que professional train, o MEI agora não pode mais, tá, Vanderlei? Entendi. Ele vai como contribuinte, ou você seja um contribuinte individual da Previdência, ou um trabalhador informal. Nessas 3 hipóteses aí, microempreendedor, contribuinte individual, no caso dos autônomos, né? E trabalhador informal. Você pode fazer buscar esse benefício, né, que são os R$900, né, que deu tanta discussão, né,
Sim, Parece que houve atraso na liberação e tal. Veja bem, e as pessoas que... Tem também uma questão de uma limitação, né, de renda mensal, meio salário mínimo, né, por pessoa, renda familiar até 3, né? E a gente, por exemplo, quem tiver qualquer emprego formal ativo não pode pleitear, né? Se tiver recebendo seguro-desemprego, também não pode. Porque às vezes o cara está não pode desempregado, ele se também. enquadraria lá, mas também não pode. Se ele estiver recebendo benefícios previdenciários, ele também não pode se habilitar, exceto Bolsa Família. Bolsa Família pode, né? E se ele recebeu rendimentos tributáveis acima do teto de 28.559 em 2018, lá atrás, ele também não pode se habilitar. Então, eles fizeram uma série de travas aí, né? Que normalmente acaba para o autônomo dificultando muito, né? Porque muitas vezes Sim, você tem rendimentos maiores que isso, etc. É até normal que tenha, porque, né? A atividade aí, com a soma de tudo que se ganha, acaba subindo. Então, para você ter acesso a esse benefício, que é o emergencial, né, você tem que se cadastrar naquele chamado cadastro único, CAD único, né, que eles chamam lá na Caixa, uma coisa fácil de fazer. Só que, assim, a gente tem notícia que muitas pessoas que tentaram acessar esse benefício tiveram dificuldades, né? Realmente, assim, em termos de atuação do governo federal para sanar essas situações, a gente vê que está deixando a desejar. Muitos segmentos ficaram desassistidos e mesmo essa medida que eles colocaram aí, auxilia muito pouco, né? Auxilia muito pouco porque muitas empresas, elas mesmo com esse auxílio, não tiveram condição de dar continuidade por conta de outras despesas, que não são só folha, né? Não são só folha. exatamente. A gente tem notícia de muita, eu tenho visto aí com tristeza, porque, por exemplo, as empresas maiores, mais estruturadas, que têm um caixa, alguma coisa, o cara consegue rolar isso, às vezes ele consegue obter um financiamento bancário, etc. Os menores não conseguem, né? A gente comentou, lembra que você até me alertou, né, que o pessoal Sim, sim. os pequenos empreendedores, que, por exemplo, são donos de academias médias e pequenas, etc., tem lá 3 empregados, 4, 5. Esse cara, quando vai lá no banco, ele não consegue aquela taxa que o governo fez com a medida provisória. O banco começa a exigir dele taxas normais do mercado, de 3%, 3,78%, sendo que isso aí seria ao ano, eles estão pedindo ao mês, né? Exatamente. Então, isso gera um efeito cascata, porque os maiores empregadores, na verdade, não são as grandes empresas. As grandes empresas têm um número grande de empregados num único ponto. Agora, a grande massa de empregados, ela está nas pequenas e médias empresas aqui no Brasil. E essas daí, como diz o ditado popular, estão no mato, né? Algumas conseguem implementar essas medidas. Eu orientei umas empresas pequenas aí, a gente conseguiu mais ou menos resolver, conversou com o sindicato, fez acordos e tal. Primeiro tirou férias, depois fez essa suspensão, mas daqui a pouco ele tem que voltar. E aí, dependendo da forma como voltar, ele não vai aguentar. Né? É isso que a gente às vezes fica preocupado e que o governo talvez esteja deixando muita gente abandonada. Eu acho que principalmente, hoje o mais abandonado que tem é o trabalhador autônomo, esse profissional que engloba muitos dos trabalhadores do ramo da educação física, que tem no seu dia a dia várias atividades. Eles atendem um condomínio, atendem pessoas físicas, né? Recebem pontualmente. Aí o cara ele está completamente perdido, porque ele não tem para onde correr. Né? Porque às vezes ele vai ver lá, ele com a graça de Deus, ele tem um bom plantel de clientes, ele não se enquadra lá, porque ele ganha mais de 28 no ano, ganha bem mais, merecidamente. Só que ninguém cuida dele. Ele não pode acessar seguro-desemprego, é um negócio tremendo isso daí. Né? E se ele não tiver uma reserva, ele pode passar dificuldades, né? Vai às vezes deixar, como é que chama, de fazer várias coisas e ir cortando despesas, deixando de pagar coisa, até que uma hora que vai ficar insuportável. Então a gente torce para que o governo também enxergue esse outro segmento aí. E também, esse crédito que eles estão ofertando, né, deveria ser estendido para esses segmentos, para os autônomos, que estão precisando muito disso daí. Eu falo isso porque assim, eu tenho um pequeno negócio e hoje você ir no banco, esquece, porque o banco realmente, aquela história toda que o banco não vai te abandonar, que não vai... É mentira. O banco hoje, dependendo do que você está buscando, eles estão recusando
praticamente quase todas as solicitações, porque eles entendem que muitas pessoas não têm caixa e eles entendem também que essas empresas, em curto, até mesmo médio prazo, elas não vão se recuperar. Com relação à maioria dos colegas que são personal trainer, uma boa parte deles, Vanderlei, são autônomos, porque antes de um mês que eles pagavam, o governo simplesmente, ainda no período do Michel Temer, foi suspenso. Consequentemente, aquelas pessoas que estavam, vamos dizer assim, saindo deixando de pagar imposto, começaram a pagar e se sentiram acuados e voltaram de novo, teoricamente, para a ilegalidade. E hoje, essa é uma reclamação muito grande. Então, desde que eu comecei a fazer as lives, desde que eu comecei a conversar com os colegas, e a gente vem falando, a grande dificuldade da maioria deles é assim, eles não sabem para onde ir. Porque tem aquela parcela de profissionais de educação física que estão empregados nas academias, mas tem uma boa parte dessa parcela que eles não estão empregados em lugar nenhum. Eles não estão nem em escola, nem em clube, nem em academia. Não, eles atuam de forma, vamos dizer assim, eles existem, mas juridicamente, contabilmente, ele não existe. Mas a gente sabe que é um volume muito grande. Nós estamos falando aqui de mais de 100 mil personagens trainers que tem no Brasil. Nossa. Ah, é? Um número grande. Um número grande. E assim, e hoje, se a gente for levar pelos conselhos, nós temos aí quase meio milhão de profissionais de educação física registrados no Conselho Federal de Educação Física, regionais no caso, né? Então é uma massa muito grande que o que está acontecendo? A maioria agora bateu o desespero, porque eles não sabem o que vai fazer. Ah, vamos usar o recurso do treinamento online. Tudo bem, mas é um recurso que não é todo mundo que quer fazer. Sim. E cada vez que vem passando as semanas, as pessoas elas vão diminuindo a quantidade de exercícios que elas vinham fazendo, porque elas também não aguentam mais. Elas precisam de um contato presencial, elas precisam de... O online ele é bom, ele vem com uma solução, mas ele não é uma solução total, né? E a gente sabe que as pessoas, elas precisam de estímulos. Os estímulos, às vezes, eles têm que ser presenciais. Bom, enfim, a gente está num momento muito difícil e por isso que você está aqui esclarecendo isso. Até veio uma pergunta aqui que não está no script, mas eu vou te colocar, aproveitando esse gancho, porque, assim, tem algumas empresas, algumas academias, que elas fizeram o que a gente chama de acordo, e mandaram de mentirinha os funcionários, né? Qual é a postura, assim, do empregado perante essa empresa? Simularam rescisões, é isso? Não pagaram nada? Simularam rescisões. Bom, isso é fraude, né? Não tem jeito. Eu acho que não, é fraude, mas... Então, olha, é até uma bobagem fazer isso, porque, nesse caso, se a intenção não é mandar embora de verdade, né? Manter esse empregado lá, era melhor entrar no acordo que propicia a suspensão do contrato. Suspende o contrato, deixa a pessoa recebendo 2 meses do governo e no retorno se estuda o que fazer. Porque uma demissão só para a pessoa levantar dinheiro, fazer alguma coisa, gera uma série de problemas, tanto para o empregado quanto para o empregador. Porque, por ser uma simulação, depois alguém sempre será lesado, provavelmente será um empregado. E aí, se ele for reclamar depois, tem uma série de questões que são graves. Por exemplo, o sujeito, ele faz uma demissão de mentira, continua trabalhando e está lá recebendo seguro-desemprego. Se ele for reclamar amanhã, ele também está praticando o ilícito, porque ele estava recebendo uma parte do empregador e uma parte de seguro-desemprego que ele recebeu, mas não estaria demitido. Quer dizer, isso não é bom. Nunca é bom para ninguém, né? Eu acho que eles perderam, quem praticou isso perdeu uma oportunidade. Se é para manter o empregado, que é o mais desejado, faz um acordo do governo aí, suspende o contrato, reduz a jornada, é confortável? Lógico que não é. Eu vou falar para você, eu passei dias e dias de segunda, isso não é mentira, de segunda a domingo, sempre, a todo momento que eu achava que ia descansar, pipocava uma ligação aqui, ou era presidente do sindicato, ou era o próprio empregador, para a gente chegar numa solução. Se chegou na melhor solução possível, é evidente que não.
Ninguém gostou de Sim. sair, mas é o que, como não tem aquela ditado que a gente brinca, né? É o que tinha para hoje. E é o que a gente É. fez. Né? É o que a gente fez. Agora, todas essas maracutaias nunca dão certo. O brasileiro adora essas coisas, né? Mas não dá certo. Alguém vai sair perdendo, com certeza. O melhor mesmo é a pessoa fazer o que está previsto aí na lei. Não é uma grande coisa, mas ajuda. Você me lembrou de um detalhe, viu, Luiz, se você me permite aqui, até que é uma dúvida que algumas Não, por pessoas têm. favor. É o seguinte, por exemplo, o cara se afasta, né? Ele está lá numa academia, essa rede, tem muitas redes de academia, nossa cidade aqui tem muitas, né? Então ele se afastou. Ele se afastou e ele está com o contrato suspenso. Então ele recebeu 2 meses. Veio lá o benefício via seguro-desemprego. Aí vamos imaginar que ele é mandado embora daqui a 5 meses, 4 meses, ou no final do ano, um pouco importa. A pessoa pode ficar em dúvida, puxa, eu já usei 2 parcelas do seguro lá, né? Eu vou Uhum. receber todas depois? Recebe todas. Elas não entram na conta. Isso daí é uma coisa emergencial, é só para o momento, não entra na conta, não deduz depois do que você tem a receber lá no futuro, se daqui a um ano, daqui a 2 anos você for demitido. É uma dúvida que as pessoas têm muito, né? E pode ser que alguém esteja nessa situação, então já antes que a pessoa, já para lembrar que não entra na conta, tá? Seguro-desemprego aí é emergencial, o que você tiver por direito quando sair vai receber inteiro. Legal. É, é bom esclarecer e, e é interessante isso que você acabou de falar, né? Porque o profissional, se ele for mandado embora e ele já recebeu aí, sei lá, um ou dois pagamentos de seguro-desemprego, então se ele porventura, né, realmente daqui a 2 meses ele for mandado embora de novo, ele tem direito ao seguro-desemprego Integral. integral, né? Integral. Vamos imaginar que Integral. ele tem um contrato de 4 anos. Ele vai receber as Sim, 5 parcelas, entendeu? Ele recebe as cinco legal. parcelas. Não tem Seguro-desemprego é cinco desconto nenhum. parcelas, né? É, ele não tem desconto nenhum, Entendi, entendi. entendeu? Me reforça de novo uma dúvida, né? Então, já que você está falando nisso, então, assim, se o profissional não estiver trabalhando, a academia está fechada, né? Mas ele está recebendo lá esse salário, esse auxílio salário aí, que fez um acordo, né? Aham. Quais são os outros direitos mesmo que ele tem, Vanderlei? Então, ele ficando, por exemplo, ele se afasta, ele não vai prestar serviço nenhum, ele vai ficar em Sim. casa, né? Todos os demais direitos que ele sempre teve, excetuado o vale transporte, o vale refeição, o vale alimentação, ticket, pouco importa o nome, a cesta básica, o plano de saúde, se tiver, o plano odontológico, esses direitos ficam mantidos. Mesmo ele estando afastado, mesmo o contrato estando suspenso, o ticket de refeição tem que ser pago, a cesta básica, se for em alimentos, tem que ser entregue, ou se for em valor, em ticket também tem que ser entregue. Ou seja, ele seria como se ele estivesse trabalhando. A única coisa que ele não vai receber é o vale-refeição, ou, perdão, vale-transporte, porque ele não está utilizando transporte para ir para o trabalho. Mas do resto fica tudo mantido, todos os direitos, todos idênticos, não mexe em nada lá. Entendi. Entendeu? Não, legal. Bacana. E assim, o que que muda, ou quais principais mudanças hoje que você vê na legislação trabalhista daqui para frente com relação devido a esse Covid-19? Bom, Assim, olha, que você observa assim, o que você já está sentindo. o que eu estou sentindo é que nós vamos ter, talvez, em breve, aí, um incremento em regular, principalmente o teletrabalho, porque ele aumentou brutalmente. Acho que nunca em tanta na história aí dos contratos de trabalho. O teletrabalho ele já veio previsto na reforma trabalhista de 2017, então ele é recente, né? Uma coisa que é recente. E já Uhum. existia, mas assim, uma regulação, né, com normas e regras, tal, veio com a reforma. E agora, eu acho que vai aumentar muito isso, né? Eu acho que o mundo do trabalho vai mudar muito. Não digo da legislação e dos direitos, que eles vão continuar ainda aqui no Brasil da forma como estão, mas eu acho que uma parte que vai modificar bastante vão ser esses contratos de teletrabalho. Eu acho que vão ter que criar mais regras ainda, né, em termos de proteção, porque o teletrabalho ele tem um problema que eu acho que é pouco explorado, precisa ser bem explicado, porque
a legislação ainda é muito, tem uma zona cinzenta de quem é a responsabilidade dos equipamentos, de que forma você fornece, não tem obrigatoriedade de reembolso. Então tem uma série de coisas que são bem conversadas. E outra coisa, você precisa criar mecanismos para que teu empregado ele cumpra normas de ergonomia, porque senão você vai ter um empregado com problema postural. Vocês que lidam com isso sabem melhor que ninguém. Né? Ele vai ter um problema postural, com algumas lesões de esforço repetitivo, ou seja, embora ele não esteja presente, nós vamos ter que criar normas que obriguem o empregador a fazer cursos, alguma coisa, para explicar para a pessoa, a tua cadeira tem que ser assim, tem que ter essa altura, olha, faz isso, faz aquilo e tal. Porque isso é um elemento que eu acho que muitas empresas, vendo que deu certo esse teletrabalho em muitos setores, vão acabar diminuindo o seu tamanho. Até por necessidade, porque eu não tenho a menor dúvida. A economia mundial vai encolher, isso não sou nem um gênio, mas qualquer lugar que você vê, ela vai encolher, né? A demanda por serviços, dependendo do setor, também vai demorar para que ele volte ao normal, por exemplo, viagens aéreas, setor de prestação de serviço de vários segmentos, vai demorar um pouquinho, o pessoal vai demorar um pouquinho para começar a gastar, tá, né? Vai aos pouquinhos, tá? Então a gente vai ter um bom período até recuperar. Então muita gente vai acabar ficando em teletrabalho. Então isso é uma coisa que eu acho que vai alterar muito, muito, né? Lógico, algumas atividades não tem como. A tua, por exemplo, a presença física e próxima é essencial. A aula online é uma exceção. É algo que você vai fazer por impedimento. Eu não posso ir lá, não posso estar junto, mas a aula com o personal, ela já tem esse nome e a gente imagina que é justamente isso. Você está próximo, ter essa interação, essa empatia que há entre as partes e que motiva você a fazer as coisas. Porque senão você põe lá um videozinho e fica fazendo. Ninguém consegue fazer isso. Não tem como, você acaba se dispersando. Né? Eu mesmo aqui, né, mesmo contando com a tua extrema boa vontade, que me mandou um monte de aula e tal, nem sempre eu consegui fazer. Agora, quando eu vou lá, estou presente, nós estamos juntos, eu sempre faço tudo. Porque né, a gente está lá, tem o convívio da outra colega que está sempre junto, a doutora André. Então a gente sempre tem aquilo lá, é um estímulo, né, uma relação Sim. que é necessária. Então alguns segmentos vão permanecer no mesmo formato, mas outros, principalmente de parte burocrática, né? Eu mesmo, por exemplo, né, na nossa área, a gente percebe, isso eu já vinha percebendo faz tempo, né? Que uma boa parte do trabalho você pode fazer em casa se quiser, né? Não tanto lá na minha área de atuação, que é um ramo mais específico, empresarial, a necessidade de você ter realmente uma estrutura adequada para isso tudo, mas para quem faz outro tipo de trabalho em casa, dá muito bem para fazer. Então a gente vai ter muitas modificações assim na relação de trabalho aí. Eu acho que não impacta muito o seu segmento, porque a não ser que a pessoa seja, por exemplo, um professor no segmento de educação física. Pode ser que ele comece a dar aula via EAD, né? Como muitos outros segmentos, inclusive o meu, né? Pode ser que muita gente aí do direito vai começar a dar aula EAD. Né? Embora Sim. eu vou te falar particularmente, eu acho assim muito difícil dar aula na internet. Eu gravo vídeo, eu mando lá põe no YouTube, os alunos assistem, tudo bem, eles falam que tá legal, que tá bom, mas nada é melhor do que você estar presencialmente interagindo Concordo. E trocando ideias, né? Embora muita gente às vezes esteja dormindo, não tem problema, mas uma parte que presta atenção absorve. Então acho que essas seriam as modificações que eu estou enxergando aí a curto prazo, que vão vir aí na área trabalhista, né? Principalmente o teletrabalho, e provavelmente também a gente vai ver algumas discussões maiores das participações dos sindicatos nas modificações dos contratos. Eu acho que vai se aumentar aí um pouco mais essa interação aí. Como que você enxerga hoje o setor de academia? Você tem algum estudo sobre isso? Como que está em termos de assim, alguma coisa assim? Então, não é um segmento que eu atendo, né? Mas é um segmento que está ligado intimamente à atividade do comércio, né, em si, embora seja um tipo de prestação de serviço próprio, né? E está sofrendo como todo o comércio em geral. Fechou, né? Você não tem acesso à possibilidade de prestar seu serviço, o seu capital para, né? Então, eles estão sofrendo, por exemplo, existem academias que são dentro de shopping, então eles têm dupla punição, né? Porque além de não poder, o shopping também está fechado. Porque pode ser que lá o governo autorize ele a abrir, mas o shopping não. E ele não vai poder porque está dentro da... Verdade.
né? Então, é uma dupla. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aí. Estou com contrato suspenso, eu tenho que abrir alguma conta na Caixa para receber pelo governo. Tem uma pergunta no assistente aqui, ó, ele está perguntando se precisa abrir uma conta. Não, olha, quem está com o contrato suspenso, o seu empregador, quando ele faz a informação para o Ministério da Economia que o seu contrato foi suspenso para pagar o benefício, ele já indica a conta. Qualquer conta que você tiver. Pode ser da Caixa, Banco do Brasil, qualquer conta. Basta ele indica a conta lá para onde vai ser. Normalmente eles já fazem pelo sistema que eles já têm no E-Social, eles já usam os dados que estão lá e já informam qual conta que vai acreditar o seu benefício. Inclusive, até uma coisa, não sei se talvez interesse para algumas pessoas, pode ser que tenha, esse benefício aí que eu disse, tanto da suspensão quanto da redução, você pode fazer para empregado doméstico, viu? Se alguém tiver empregada doméstica registrada, etc., isso também pode ser feito, é o mesmo sistema. A única diferença é a forma como você registra, que para o empregador doméstico tem um campo próprio, até mais fácil, né? Eu próprio fiz isso, eu tenho uma moça que trabalha aqui há muitos anos, a gente suspendeu o contrato dela e deu tudo certinho, coloquei lá, ela, por coincidência, ela tem conta na Caixa, já indiquei lá, então vai direto para a conta dela. Tá? Então, eu não preciso abrir conta, basta você indicar isso ao empregador, a obrigação do empregador, hein? O empregado não tem que se preocupar com isso, o empregador que tem que registrar, ele tem 10 dias para fazer, se não fizer, ele sofre sanções, inclusive, e ficar responsável pelo pagamento do salário se ele não fizer isso no prazo. Entendi. Veio uma pergunta aqui via WhatsApp, Vanderlei. Profissionais de educação física que são autônomos, eles têm direito a esse seguro de R$ 600, esse benefício? Então, eles têm que se enquadrar, olha, é aquele negócio, tem que se verificar, porque se ele tiver emprego formal, ele não tem direito. Se pertencer à família... Se ele tiver um emprego formal, ele não tem direito. Ele tem que ser, por exemplo, ele é totalmente autônomo, né? Se ele tiver, por exemplo, renda superior a 3 salários mínimos familiar, ele já não vai ter acesso. Se tiver recebendo seguro-desemprego, também não. Se estiver recebendo benefício previdenciário, também não. E se ele, na declaração de imposto de renda do ano de 2018, falou que recebeu mais do que o teto de 28.559, também está fora. Então, quer dizer, se receber mais de quanto que você falou? 28? 559,70, que era o teto de isenção do imposto de renda de 2018 para 2019. Quando você declarou em 2019, quem recebeu, né, acima disso que fez a declaração. E faz tempo que o governo também não reajusta o imposto de renda, então está caindo todo mundo, cara. Então, é que assim, o grande problema às vezes do autônomo, né, que ele acaba passando esse teto, que ele presta serviço para várias pessoas, às vezes assessora uma academia, depois um condomínio, uma outra entidade, ele vai somando lá, chegou no ano, fez a renda anual, anualizada, deu 70, 80, 100 mil reais, o cara não consegue entrar ali. E nem sempre ele conseguiu fazer uma reserva para um momento como esse, né? Muito difícil. Por isso que eu acho que os autônomos, aí eles ficaram meio largados às traças. Pra você ter uma ideia, se bem que eu acho assim, eu achei péssimo o valor que a OAB ofereceu para os advogados que estão em dificuldade. Ofereceu R$100. Só mandar um abraço aqui, ó. Nós temos aqui um ilustre amigo, que é o professor Lucas Braz, hein? Uma pessoa fantástica, um grande especialista em processo civil, ele faz uns vídeos muito legais, aí, fazer 1 minuto do processo, um cara bacana, ele está aqui assistindo a gente, mandar um abraço para ele, uma pessoa muito querida. Só voltando aqui, então, a OAB ofereceu R$100, cara. R$100, eu não sei, acho que vai dar uma cesta básica, mas, puxa, é muito pouco. Se o cara realmente... Porque tem muito advogado que ele é pequeno, é um autônomo, como você está vivendo aí. E ele não tem nada, ele está zerado. E a OAB é uma entidade muito rica. Ela tem um custeio enorme, o que tem de caixa é um negócio fantástico. Um momento como esse é de queimar gordura. Desce pelo menos uns R$900, uns R$1.000, sei lá, não sei quanto. Mas R$100 é brincadeira, né? Não dá. Tudo bem, o cara pode também tentar entrar nesse sistema aqui, mas pode ser que ele não se enquadre. Ele ganhou 30 mil no ano, ele ganhou 50 mil no ano, já não enquadra lá. E ele está sem reserva nenhuma, está com zero. E aí, como é que faz? Né? Não é fácil. Ele vai pedir um empréstimo? Provavelmente o banco não vai dar. Não. É isso que eu acho que tinha que ter um olhar mais aprofundado, sabe? O governo dá uma olhada para o pessoal aqui
ele está enquadrado aí na condição de autônomo e está recolhendo lá seu INSS picadinho, mas mesmo que não chegou nesse limite, dá um benefício também, né? Já que está gastando. E o que é mais grave, né, Luiz, que a gente enxerga aqui e preocupa. Esse sacrifício, ele tem sido todo jogado nas costas da cadeia produtiva, ou seja, de quem não está ligado de alguma forma à estrutura estatal. E os segmentos que mais ganham na estrutura estatal não abriram mão de um centavo, de um tiquinho das mordomias, nada, zero. Eu ia falar isso justamente agora. O executivo, o judiciário, o legislativo, eles não enxugaram uma despesa. A primeira coisa que eu lembro que o presidente Toffoli falou foi que no judiciário não haveria redução de nada. Quer dizer, ninguém falou em reduzir, mas poderia, de alguma forma, no movimento de colaboração, dizer, olha, durante 3 meses, esse período que o pessoal vai receber esse benefício, nós vamos aí reduzir em 10%, 20% aqui todo mundo, esse dinheiro vai compor o fundo aí para ajudar a pagar nada. Ninguém quer saber de nada. Então a gente aqui tem que tentar, de todas as maneiras, né, buscar alternativas, mas a cadeia produtiva sempre é punida, Vanderlei. Então, normalmente... A cadeia produtiva sempre é a mais punida. É a mais Eu punida. falo isso porque teve a eleição lá com relação à verba parlamentar, essas coisas todas, e muitos dos, inclusive alguns deputados aqui da nossa região votaram contra, não abriram mão. Porque, na verdade, se a gente analisar, e isso é muito triste, isso acaba prejudicando todo o mercado, vou dizer assim. Porque Sim. alguém tem que pagar essa conta lá em cima. Não, e nós pequenos acabamos de pagar a conta. Você colocou muito bem isso hoje, né? A gente tem um pequeno negócio, a gente paga imposto, a gente tenta segurar os funcionários, dentro do possível. Ninguém ganha uma fortuna, mas também o suficiente para se manter. Só que a gente não vê em contrapartida o outro lado querer fazer a mesma coisa. Então, hoje a gente está falando de uma quarentena para que quem é assim... Eu vou falar uma coisa muito legal. E é uma crítica aqui que eu vejo, né? Eu vejo muitas pessoas falando assim, essa quarentena está boa para alguns funcionários públicos, realmente está ótimo. Mas para a maioria não está, porque a maioria não tem reserva, cara. Não tem. Que nem você colocou hoje aqui, assim, você tocou em vários pontos sobre o que as alternativas que o governo deu para o empregado, para o autônomo, até mesmo para o empreendedor. Porque também o empreendedor, nessa hora, ele não pode ser tido somente como o cara que... Ele também está no sufoco, não está fácil para todo mundo, não está fácil para ninguém. Para quem emprega, para quem é empregado e para quem é autônomo. Estamos numa dificuldade muito grande. Mas vamos continuar assim, com boas expectativas. Eu acho que o teu papo hoje foi muito esclarecedor. Acho que dá uma abertura legal, dá uma noção boa para todo mundo que está aqui do outro lado. Inclusive, o Maurício aqui está falando, mandou umas mensagens interessantes. Muito obrigado, Maurício, a Ana e todos vocês que estiveram aqui com a gente até agora. Pessoas muito queridas. Muito queridas e especiais. Também temos aqui a doutora Kátia Cação, que está assistindo a gente, aí mandar um abraço para ela, ex-presidente da ATS, bastante gente bacana aí. Mas meu amigo, a gente tem que, ter, dentro do possível, aí, né, ter esperança, mas a gente tem que ter uma noção muito certa de que as coisas não ficarão da forma que eram antes. Nós vamos ter um período de dificuldades. No seu segmento, é um segmento que a gente sempre fala, né, um segmento que é uma necessidade muito grande do ser humano, né, que lida com a saúde, com o bem-estar e, inclusive, não só mental, não só físico como mental. Então, eu acho que vocês não serão tão impactados, mas tem muitos segmentos que eles vão sentir demais, Luiz, demais. Agora, muita gente vai ficar pelo caminho. Muita gente aí que estava vocacionada, que era um bom personal trainer, estava indo bem e tal, o cara se quebrou no meio aí. Porque às vezes ele não consegue, como eu falo, não tem de onde tirar. Ele vai acabar caindo num subemprego, em algum tipo de coisa que não... Aliás, já estava. Aliás, já está. Aliás, já está. Eu conheço alguns colegas que estão trabalhando agora como
entregador de fast food, cara. Se alistaram Mas isso. Porque eles só lidavam com academia, as academias fecharam. E fecharam. Isso é E, um efeito e tem cascata. mais. E aí o cara bateu o desespero, ele precisa comer. Nós estamos naquele momento que o cara precisa comer, precisa pagar as contas básicas. É E verdade. a moçada caiu para dentro. É. Obrigado, Guga. Obrigado aí. E, por fim, Vanderlei, só para a gente encerrar aí, com relação, por exemplo, ao protocolo do Ministério da Saúde, dos conselhos, a gente tem ainda aí, ó, 5 minutos só para encerrar. Então, assim, digamos que vai reabrir agora, né? Vai reabrir agora, teoricamente, alguns espaços. É o que a gente aguarda. Nós que temos protocolos do Ministério da Saúde que para preservar, você tem toda a higienização, enfim, toda aquela história lá dentro. Digamos que a academia, o estúdio, o boxe, os condomínios estão abrindo, né? E nesse meio, o profissional, ele pegou, passou agora, nessa fase da quarentena, ele Ah, voltou a trabalhar. Digamos que ele pegue o Covid lá dentro desse condomínio, dentro dessa academia, ou o cliente. Como que fica essa parte jurídica aí? então, aí vamos imaginar, a academia voltou, esses empregados dela, professores, voltam para dar aula. Se eles Uhum. adquirirem se Covid. ficar comprovado que foi em função do exercício da profissão deles, que dentro lá do trabalho deles, que foi adquirido o CODIV, isso pode ser considerado até doença profissional se tiver desdobramentos, né? Mas, de qualquer forma, se ele tiver que se afastar, etc., ele vai ser afastado pelo INSS e outras coisas mais. O próprio Supremo julgou agora, recentemente, tinha uma das dicas da medida provisória 907, falava sobre que se a pessoa adquirisse o CODIV no curso do contrato, não seria considerado doença profissional. O Supremo cortou, então ela pode ser considerada assim. Então, mas agora tem que, logicamente, que precisa ver todo o contexto, né? No local, são fornecidos os EPIs necessários, tem máscara, tem álcool gel, tem distanciamento suficiente entre as partes. Por exemplo, as empresas que estão funcionando, elas já estão seguindo esse protocolo, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, setores de jornalismo, imprensa, etc., tem que funcionar, tem que Uhum. informar a gente e tal. Eu tenho acompanhado lá alguns desses segmentos, a gente vai até lá no local de trabalho deles e vê que tudo está sendo organizado para observar esses protocolos. Álcool gel em cada mesa, distanciamento de 2 metros, todo mundo com máscara. Então, evidentemente, estão se tomando todas as cautelas. Agora, você vai num lugar que não tem máscara, que não tem distanciamento, não tem álcool gel, e o cara pega, haverá responsabilizações, sim, né? Há reflexos financeiros em cima disso. Perfeito. Né? Legal. Pô, legal, Vanderlei. Acho que o papo hoje foi bem saudável, bem esclarecedor, tocou nos pontos bem interessantes. Como eu disse, vai ficar gravado agora nos stories ao vivo, depois a gente vai passar para o YouTube. Então, ó, muito obrigado pela sua generosidade de estar aqui trocando essa ideia com a gente, batendo esse papo. Eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam até agora e deixo para você fazer as suas últimas ponderações. Não, olha, Obrigadão mesmo, Vanderlei. olha, eu só quero agradecer você aí, o pessoal que assistiu também, né? Espero que tenha servido aí para tirar dúvidas e para o pessoal ficar mais tranquilo no que pode e o que não pode ser feito. E agora é torcer para que isso aos poucos vá se flexibilizando, que a volta também não seja feita sem a devida cautela, com toda a responsabilidade que o momento exige, ou seja, cobrando de quem for reabrir todos esses cuidados, né? Por exemplo, como você falou bem, álcool gel, máscara, luva para quem precisa, ou seja, todo esse arcabouço aí de exigências, para que a gente possa voltar aos poucos. E também a gente tem um limite para onde a gente pode fazer o lockdown. Vai ter uma hora que não tem mais como você, depois, se você voltar de uma forma muito tardia, você destrói a economia totalmente. E a gente já não estava bem, né? Então a gente tem que voltar aos poucos, né, com alguns segmentos e todos esses cuidados. E é isso, meu amigo. É sempre um prazer falar contigo. Vi tanta gente bacana aqui, doutora Roseli, olha quanta gente bacana aqui. O Agradecer os que pessoal falou que tiveram o foi seu melhor que tempo aí live de para vir com a sertanejo. gente.
Melhor que live sertaneja é sacanagem. Isso aí. Tá bom, Luiz. Obrigado, uma boa noite. Tá, para vocês também. Fiquem com Deus, meus amigos. Amém. Até mais. Tchau, tchau, gente. Obrigado Tchau, aí. tchau. Tchau, tchau.